Senhor presidente, esse projeto do vereador, ele já apresentou na legislatura passada. Essa também. Nós derrubamos. Nessa, derrubamos também. E vamos derrubar outra vez. Porque eu entendo que o vereador, ele quer colocar dois atores numa situação difícil. Primeiro é o prefeito, doutor Aloysio, que é médico. Segundo, o presidente da casa, doutor Eduardo, que também é médico. E aí eu pergunto por que do vereador não estender para todas as categorias do município. E aí, só para lembrar os vereadores da bancada, que já existe um projeto no governo. O projeto, certamente nós vamos analisar e votar já no início do ano, assim que nós voltarmos, para o ponto biométrico, que aí sim vamos resolver por de vez esse problema no Executivo. Então, por esse motivo, vou me posicionar contrário a esse projeto e peço à bancada que se posicione também por conta do projeto mais amplo que será apresentado nessa casa, que o governo manda para essa casa. E aí o vereador até já informou que vai fazer uma emenda, obrigando ao governo a implantar isso de forma imediata. Que bom! Que bom que todos os servidores terão que colocar lá fazer as suas digitais na hora de assumir o seu trabalho. Então isso é muito mais amplo e é muito mais importante para o município de Macaé. Por essa forma, vou votar contrário ao projeto do vereador. Para requerer, senhor. Para requerer? Para requerer. Para requerer. Senhor presidente, eu queria... A matéria está em discussão. Não, mas eu queria autorização do presidente para a primeira secretaria fazer a leitura da recomendação do Ministério Público que está pensada ao projeto. Acho que... Pode ler, vamos ler. Porque o MP recomenda aos vereadores. Ao município. Não, o município... Recomendação número 0... Nós estamos discutindo aqui a cabeça de cada vereador, né? Não estamos discutindo... Estou falando que o MP recomenda. Ao município. Eu entendo até isso uma certa tentativa de influenciar o voto dos vereadores, mas... Tudo bem, então vamos influenciar. Recomendação número 003/2014. Inquérito civil número 067/2012. Assunto: apurar possível existência de funcionários fantasmas e descumprimento de carga horária por parte de profissionais médicos lotados nos hospitais públicos da Prefeitura de Macaé. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça signatário, em exercício perante a primeira promotoria de justiça... Vereador, esse assunto não tem nada a ver com a lei, vereador. Não estou entendendo isso. Não acredito. Senhor... Médico fantasma com plantão. Plantão é para quem trabalha. Médico fantasma que não existe. Eu não estou entendendo, vereador. Eu acho que nós estamos... Eu vou botar em discussão a matéria, né? Porque o que tem médico de fantasma com médico da plantão? Eu vou botar a matéria em discussão e nós vamos falar sobre a matéria, vereador. Olha, eu, sinceramente, acho que a gente não precisava encerrar o ano legislativo da forma que a gente está encerrando hoje. Impressionante. Se isso aqui que o Ministério Público está recomendando não tem a ver com o que a gente está discutindo, não entendo mais nada. Aí eu preciso que alguém venha aqui e me ensine. Porque a própria recomendação do promotor é uma série de ações buscando transparência e controle social do município de Macaé para dificultar a vida daqueles profissionais que vêm recebendo seus vencimentos e não estão trabalhando. E ele, quando recomenda uma série de ações ao município, ele encaminha cópia aos vereadores e dentre as recomendações estão exatamente as recomendações que a gente vem desde 2010 para 2011 propondo através do projeto de lei. E aí o presidente impede que a gente faça a leitura de um documento do Ministério Público. Vereador, o senhor tem 10 minutos, no seu tempo o senhor pode ler. E aí, senhor presidente? O senhor pode usar seu tempo. Não, estou dizendo que o senhor tem 10 minutos. Quero até desconto. O senhor não pediu a parte. Quer a parte? Não, o senhor não dá. Então eu quero desconto na minha fala que o senhor está me interrompendo. Eu queria que passasse um pequeno vídeo para mim. Antes das 7 da manhã, o médico chega para o trabalho. É Rogério Gondo, um endocrinologista. Ele entra e em 11 minutos
sai. Doutor Rogério só bateu o ponto e foi embora. O controle é feito por este equipamento. O horário de entrada é registrado com a digital. 2 dias depois, tudo igual. O médico para o carro no mesmo lugar. Estacionar dentro do hospital pode não ser uma boa ideia, já que o segurança registra a entrada e a saída. Não é à toa que sobram vagas. A pé, o doutor entra pela porta exclusiva dos funcionários. De novo, ele sai rapidinho, sem atender nenhum paciente. Para o outro vídeo, isso aí vai aparecer inúmeros casos parecidos. O segundo, por favor. 8 horas esperando por uma cirurgia no hospital do Rio de Janeiro. Um médico que deveria estar de plantão na noite de Natal não apareceu para trabalhar. A noite de Natal da família se transformou em desespero na porta do hospital. Adriele dos Santos Vieira, de apenas 10 anos, estava em frente de casa com os pais. A menina havia acabado de ganhar uma boneca. Quando se aproximou da mãe para mostrar o presente, caiu no chão desacordada. O pai achou que ela apenas tivesse batido a cabeça. Era muito fogos mesmo, muito. E no meio dos fogos dando tiro não dá para você saber se é tiro ou se é fogos. Foi a hora que ela caiu que eu me desesperei. Mas no hospital veio a confirmação. Adriele tinha sido atingida por uma bala perdida. Aqui no Hospital Municipal Salgado Filho, o drama de Adriele ainda aumentou. Com uma bala alojada na cabeça, ela precisava passar por uma cirurgia. Mas o neurocirurgião, escalado para a noite de Natal, simplesmente não apareceu para trabalhar. O nome de Adão Orlando Crespo Gonçalves está na escala do plantão. Sem o médico, a menina esperou por 8 horas até que um outro especialista chegasse. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, durante todo esse período, o chefe do plantão, Enio Eduardo Lopes, não pediu a transferência da criança, nem avisou a direção que o neurocirurgião havia faltado. As pessoas tomaram condutas erradas, seja por não estarem presentes no local onde deveriam estar. Seja porque não... Para eu ter o tempo de fazer os comentários. Esse caso aí, depois, todo mundo se lembra, ficou evidenciado que esse médico não estava de plantão, ele já não fazia plantão, já há 7 anos que ele não cumpria com as suas escalas de plantão, depois com o andamento das investigações. São exemplos que eu poderia estar aqui ficando a tarde toda apresentando vídeos do que a gente vem acontecendo, do que a gente vê acontecendo. Isso somado a uma investigação, um inquérito que o Ministério Público já está fazendo no município de Macaé e que, por mais que não as tenha concluído, ele já recomenda, porque ele vê as falhas no sistema que permite tudo isso acontecer. Esse projeto ele já passou por essa casa, sim, 2 vezes. Hoje passa pela 3ª. E eu peço, encarecidamente, que os vereadores aqui hoje presentes votem com as suas consciências. Não vote com pedido como pedido de retirada de assinatura ou como orientação de governo, não. Porque eu conheço aqui os senhores, eu tenho a mais absoluta certeza de que vocês se incomodam com essa situação. Eu tenho a mais absoluta certeza da preocupação de vocês com isso. Se o chefe do Poder Executivo não tem, se ele prefere acobertar, se ele prefere prevaricar, se ele prefere ser corporativista, não acompanhe tudo isso. Porque o prefeito, desde a primeira discussão desse projeto, ele utilizou da imprensa e das redes sociais para taxar o projeto desnecessário. Um projeto que quer transparência na escala. Ele quer fazer com que você, usuário do sistema de saúde, você possa chegar lá e saber quem está trabalhando para você denunciar e fiscalizar. O vídeo ali mostrou. O ponto era biométrico. O ponto biométrico é importante, mas se não tiver controle social, permanece lá. O médico chegava, botava o dedo, ia embora para o seu consultório particular, voltava no final do dia. Agora, não ficaria mais difícil para ele fazer a falcatrua dele se ali a pessoa que chegasse sem atendimento não tivesse o nome dele ali na frente querendo saber onde ele estava? Isso é controle social.
Isso é o povo com poder nas mãos para fazer valer os seus direitos. E isso é o que está sendo recomendado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, que a gente aqui faça uma reflexão. Nós estamos aqui por quem? Por quem nós estamos aqui? Nós estamos aqui pelos médicos que não vão trabalhar e recebem? Nós estamos aqui por esses? Ou estamos aqui pelos outros que chegam em busca de atendimento e, como a menina Adriele, há 2 anos atrás, não conseguem ser atendidos? Nós temos que fazer essa reflexão. Por quem e por que estamos aqui? São em votações como essa que isso se evidencia. E aí, não me venha como nas outras votações, com discursos, o vereador Igor é perseguidor do médico. Não sou nada. Eu conheço inúmeros que falam, Igor, parabéns, porque por causa disso eu trabalho por 3 ou 4 que tinha que estar comigo lá. Eu trabalho mais do que eu devia e eu não sou onipresente, eu não consigo me multiplicar em 4 ou 5. Nós estamos aqui contra os maus profissionais. Isso sim, contra os maus profissionais que não cumprem com as suas obrigações. O seu tempo. E nós queremos que com a transparência, com o controle social, a gente avance no atendimento à saúde. Muito obrigado. Continua em discussão. A palavra é vereador Maxwell. Inicialmente, presidente, colegas vereadores, dizer que vai colocar ponto eletrônico, biométrico, ano que vem, e ainda mandar para essa casa uma lei, um projeto de lei autorizativa, isso é a maior balela. É igual dos outros também, do VLT, que não foi, está aí ainda. Tanto que, quando eu fui secretário, vereador Luciano Diniz, eu coloquei ponto biométrico na secretaria. O secretário colocou, o prefeito não colocou, tem secretário que não colocou, eu coloquei e funcionou. Quem não quis trabalhar, aqui, ó, vai para outra secretaria, vai procurar administração, aqui não fica. Também, lá na prefeitura, já tem ponto biométrico, não sei se está funcionando com relação à frequência das pessoas. Agora, quando eu vou lá, estou cadastrado, quando eu vou lá, para girar a roleta, eu coloco minha digital. Agora, vai fazer, que coisa engraçada, vai fazer projeto de lei para a Câmara autorizar o que ele já está fazendo. Para autorizar uma coisa que um secretário no governo anterior fez de iniciativa própria. Isso é conversa, né? É jogar cortina de fumaça. Agora, o Ministério Público foi preciso quando passou a investigar 133 médicos fantasmas da saúde em Macaé. Por irregularidades de escala, porque não cumpre escala. Como o vereador Igor muito bem disse, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui, se não for para defender o povo? Esse povo que fica aguardando horas e horas para ser atendido. O médico não vem, está chegando, vai chegar. E nisso ele está no consultório dele. Não estou generalizando. Tem os casos. Aqui não está falando que está investigando todos os médicos, 133. Tem os dentistas também. Tem os outros, mas esse, especialmente, está lidando com a pior situação que o ser humano pode se encontrar, que é a situação que o coloca entre a vida e a morte. E nós pagamos por isso e não somos atendidos. O consultório particular tem lá o nome, o horário que a pessoa atende. Por que no público não pode ter? Por quê? Porque ele não quer ir. Quer receber, paga mal, sai, pede para sair, dá vaga para outro, que tem vários outros concursados. Agora, não podemos permitir que a comunidade, a sociedade, as crianças, os idosos fiquem sem o atendimento. Certa vez acompanhei uma pessoa no HPM, à noite, para ser atendido. Isso não são todos, são casos. O médico veio num mau humor, me botou para fora do consultório, porque foi acordado. Eu pago, é igual o caso de guardas também, tá? A gente paga para ficar dormindo. É negócio de 24 horas.
que é um absurdo. A Constituição devia acabar com o plantão 24 horas, que é para enganação. No máximo 12 horas, melhor 8. Emprega mais gente, tem mais rotatividade e o trabalho é prestado. Agora a gente paga, você vê, 1 bilhão e 90 milhões por ano para pagar para quê? Se na hora que procura o especialista ele não está lá. E o Ministério Público foi preciso nessa questão. Até agora o Executivo não se pronunciou, não estão contra categoria nenhuma. Mas é imperioso que se faça justiça, que dê legitimidade, que reconheça o trabalhador, para não cair no caso de muitos médicos, que aqui eu faço uma moção de louvor, aqueles que carregam os fantasmas nas costas, porque eles juraram e estão lá trabalhando, fazendo o plantão dele, e carregando nas costas aqueles que estão sendo acobertados para não vir trabalhar, mas chega no final do mês, o dinheiro entra. De 133 médicos, fantasma, dá um prejuízo no mínimo de 1,5 milhão por mês. Ele não vem trabalhar, para que recebe? Corta o salário dele. Sinceramente, eu espero que essa Câmara, dessa vez, se posicione de uma forma a favor da sociedade. Pense nas crianças pobres, nos idosos, aqueles que entre a vida e a morte procuram um atendimento e aí as pessoas estão dormindo, não estão no local de trabalho. É lamentável. Mas eu voto a favor do projeto do colega, do vereador Ilco Sardinha, esperando que todos os colegas vereadores acompanhem. Vamos legislar em favor da nossa sociedade macaense. Muito obrigado. Continua em discussão. A palavra é vereador Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, normalmente nós acompanhamos a bancada, normalmente ouvimos o líder, mas tem algumas questões que, particularmente, a gente tem que ter uma posição pessoal, porque, como o senhor fala, muitas vezes o senhor vota com o voto do senhor, não com bancada, porque eu vivo dentro de comunidade e a gente, inúmeras vezes, né, já tivemos problemas dentro de posto médico, dentro de hospitais, por todas essas razões colocadas pelo vereador Maxwell, de termos ali, às vezes um médico dormindo e você está com um paciente. Já tivemos casos de você levar até gestante e ela acaba tendo que ganhar ali na porta, esperando alguém, o médico, cadê o médico? Então a gente já tivemos casos de pessoas ficarem no corredor aguardando, pouco, cadê o doutor responsável? Então eu acho que não é querer dizer, não, está rompendo palavra, está rompendo acordo, nada disso. Hoje, se eu votar contra esse projeto, que eu acho que já deveria ter sido aprovado desde outros momentos que veio essa casa, eu estou errado. Isso é uma questão minha, né? Porque eu vivo esse momento todos os dias, né? Eu vivo essa questão todos os dias. Eu levo pessoas que batem na minha casa, na minha porta, 2, 3 horas da madrugada, dentro do hospital. E quantas vezes eu já tive problema com o médico, de médico estar dormindo, e eu tenho que bater na porta dele, e ele ainda achar ruim porque eu acordei. Não é todos, não é sempre que acontece isso, mas já aconteceu inúmeras vezes comigo. Então, eu acho que sou favorável, vou votar a favor. Continue a discussão. Já falou, se troca de lugar. Já falar. Vou falar. Matéria continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Eduardo. Alô. Claro que eu voto contra essa matéria, é lógico. Poderia dar 1000 razões, mas vou dar só uma. Quando você expõe o nome do médico que faltou, você não está expondo ao médico, não. Ele está lá no Rio de Janeiro, não veio dar o plantão. Você está expondo quem está lá dentro, atendendo urgência, atendendo baleado, esfaqueado, porque vai nele a violência, vai nele a agressão, vai nele o desespero da família, vai nele.
Esse médico que Igor mostrou, 7 anos ele não vai lá. É claro que a direção sabe, ele possivelmente avisou, eu não vou dar mais plantão por essa miséria. Eu não posso trabalhar por essa miséria. E ninguém tomou conhecimento, não. Ninguém fez nada, mas não fez porque não arranja outro para dar plantão por aquela miséria. O sistema é muito cruel. Gente, eu trabalhei em emergência 35 anos. Tenho 40 anos de formado, aposentado no Ministério da Saúde, aposentado da Prefeitura. Eu dei plantão na urgência há 40 anos, linha de frente, trabalhando, chamando, sendo chamado de madrugada. Nunca recusei um atendimento, sempre fui. O que se faz com o médico do SUS, com o médico que atende o serviço público, é desumano. As condições são ruins. Obrigado a operar em condições desumanas, obrigado a dar 4, 5 plantões por semana para garantir o sustento da família. Eu dei ao vereador Igor, antes de vir para cá, um livro que eu li essa semana, de um grande cirurgião torácico do Rio de Janeiro, que trabalhou na emergência a vida toda. Ele ficou tão viciado em emergência, porque ele adorava tudo, isso acontece com a gente, que ele era viciado naquilo, ele não conseguia parar. E teve um dia, e isso o vereador Igor não vai mostrar, que o plantão dele acabava quando chegou, ele foi atender uma criança, um senhor no Morro do Alemão, em coma. E eles, faltava 2 horas para o plantão dele acabar. E ele, meu Deus, é chamado agora no SAMU, fui. Botou o doente em coma, um AVC possivelmente, e começou a procurar uma vaga e UTI de Hospital do Rio. Vamos aqui, uma enfermeira muito experiente, vamos naquele. Cara, o senhor está brincando? Nem te receba para fora. Vamos aqui, vamos ali. Ele rodou 36 horas, depois do plantão, com esse paciente na ambulância, e não arranjava médico, não sei, uma vaga de CTI. 36 horas, vereador Manel, ele rodou. 36 horas. Foi no Morro do Alemão buscar e rodou 36 horas. No final, ele precisou do favor pessoal da esposa, que conhecia não sei o quem, que botou num leito lá, mas não era UTI porque eu não tinha. Nesse mesmo dia, quando ele chegou para ir embora, depois de 24 horas de plantão, mais 36 rodando com esse doente, o juiz, não foi o promotor não, o juiz determinou a prisão de uma médica, que segundo ele, está lá no relato do livro, é uma das melhores do Serviço Público do Rio, porque ela não conseguiu internar, a médica, internar um doente com ordem judicial no CTI. Ela não conseguiu, não arranjou vaga. Foi determinado a prisão dela, Manuel. Você não está votando contra o médico que faltou. A médica que não conseguiu a vaga no CTI, em outro caso, o juiz mandou prender. Essa moça foi presa, a polícia constrangida pela prisão, pela ordem judicial. E a médica foi presa. Presa porque tentou cumprir e não conseguiu cumprir uma ordem judicial. Ele vai responder. Não é o sistema, não é a falta de vaga, não é o secretário, não é ninguém, o médico que está ali. O médico que está ali é que se depara com a situação. Ele é o responsável pelo atendimento e passa a ser o responsável pela falta de estrutura. Esse mesmo médico, ele denuncia, quando ele pediu demissão do Estado, brilhante ele vivo ainda, trabalha, que durante 4 anos, Julinho, ele teve um aumento de R$ 99,00 no salário dele. 4 anos, somado um aumento de 4 anos, ele recebeu R$ 99,00 de aumento. Quando fez essa conta, ele pediu demissão. Quem recebeu lá, o diretor lá, falou, pô, mas você tem certeza? Claro que tenho. Adoro urgência, mas estou saindo. Quantas vezes a gente opera em situação adversa, sem material, sem... Mas isso nada... Desses 199 médicos, eu acredito que muitos, como esse neurocirurgião, já foram embora. Já pediram para ir. Só que o nome dele não deu baixo ali. Alguns, pode ter alguns lá que façam H, mas a maioria já foi embora. Na verdade, a gente não está penalizando o médico que faltou. Está penalizando todo mundo que está numa emergência de plantão. Deus sabe a quanto de tensão, a quanto de perigo, a quanto de cansaço que ele está ali. Porque às vezes ele dá 4, 5 plantões por semana para ganhar o dinheiro. Você não está penalizando quem faltou, não. Quem faltou está lá no Rio, tomando a cerveja essa hora. Você está penalizando. Agora, eu continuo sem entender por que só o médico é o responsável pela vida humana. A enfermeira não é, o radiologista, o técnico raio-x não é, o dentista não é, o fisioterapeuta não é, só o médico que é. O vereador Igor tem uma sede com o médico. Ele tem uma sede. Ele quer tingir de vermelho aquele uniforme branco. Ele quer tingir, ele quer sangue. O vereador Igor quer sangue. Sem pensar
nas consequências de quem vai dar plantão, quem atende com disposição. Porque esses casos todos que vocês contaram, nós fizemos, o vereador Manel mesmo sentiu, estou falando com o Manel que é meu amigo, já me procurou algumas vezes. Já levei vários casos, um não foi atendido, mas ele levou vários casos, não é possível todos não serem atendidos. Garanto que muitos e a grande maioria foram bem atendidos, garanto isso. Então, o cuidado é que quando você expõe o nome do médico lá, você expõe o nome do médico lá, do médico faltoso, do médico... Ou do médico que faltou por acidente, porque às vezes ele pode faltar. Às vezes tem um médico bom que falta. E vai chegar esse dia lá, o nome dele está exposto. Entendeu? E você está expondo toda uma equipe de emergência que está ali, exposta, sem segurança. Nossos hospitais não tem polícia, não tem guarda, não tem vigilância. O cara está sozinho, atendendo, fazendo defesa, corrigindo as mazelas do SUS, corrigindo um ambiente ruim de trabalho que ele tem, para atender e salvar a vida de todo mundo. Isso é uma injustiça, essa lei de Igor, ela é uma injustiça, ela é discriminatória, ela vai agravar muito, Manel, peço a revisão do que você falou, porque ela vai agravar muito os plantões de urgência no município. Muito obrigado. Para requerer. Só para que fique registrado em ata, porque, mais uma vez, o projeto dos plantões ele já teria prazo regimental para ser votado semana passada. Na realidade, não foi votado, que o presidente falou que iria fazer uma emenda para externar para outros profissionais. Ele teve esse poder. Preferiu não ter para chegar aqui e utilizar isso como bengala e argumento, porque ele podia. E outra coisa, o Ministério Público, não me deixaram ler aqui o parecer, mas o Ministério Público também diz o porquê que ele vai em cima do médico. Ele coloca, considerando que, diferentemente de outros profissionais da área da saúde, é corriqueiro que o médico não tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe ao risco de que a sua carga horária no serviço público não seja integralmente desempenhada. Então é o seguinte, os argumentos, eles são claros, eles são muito claros, e qualquer pensamento divergente para aperfeiçoar o projeto, teve o seu momento, poderia, mas preferiram não. O tempo está esgotado, vereador. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcelo. Bom, presidente, eu acho sempre quando esse debate vem à casa, é um debate muito interessante e eu acho também muito positivo, porque é uma cobrança das ruas, né? As pessoas elas cobram de fato um posicionamento nosso, né, um posicionamento de cada um aqui, e por conta de ser um serviço da ponta do atendimento da população, é um serviço que as pessoas se sentem normalmente desrespeitados, se sentem não sendo atendidos da maneira que deveriam. Eu acho, inclusive, presidente, eu penso que nós não teríamos a necessidade de fazer um projeto de lei para tratar de uma questão que já deveria acontecer por conta de uma orientação do próprio Sistema Único de Saúde. Né? Eu acho que cada departamento de saúde que tem os seus servidores lá, e não somente os médicos, acho que se tiverem outros em esquema de plantão, em sistema de plantão, né, que fossem transformados em hábitos, né, a exposição desses horários, dos nomes dos servidores, e não com essa necessidade de transformar numa guerra política, mas também uma guerra, uma demanda que aparentemente é tão... Se a gente levar no discurso mais raso, aparentemente ela é fundamental para a população entender que o serviço público de saúde melhora se ele souber os horários do servidor médico ou de qualquer outro servidor da saúde. Isso é uma distorção enorme para uma ação que eu acho que deveria ser uma ação corriqueira, normal, né? Uma ação que aconteça como algo natural do serviço público de saúde, que haja ali os horários daqueles servidores nesse modelo de plantão e que a sociedade tenha isso como informação, né? E como informação para ajudar a melhorar o serviço, e não como informação para transformar o servidor em inimigo, porque ele já vai ao serviço público de saúde imaginando
que não vai ser atendido a contento, que não vai ter o servidor esperando, que o médico não vai estar lá. Então, se essas ações elas fossem tomadas como medida de gestão, eu penso que seria menos desgastante todo esse debate para que a população seja informada desses horários e dessa disposição dos servidores em estar trabalhando pelo que ele fez concurso público para isso. Eu acho que é apenas uma normatização, né, uma questão que é importante para a sociedade, mas não é fundamentalmente o que vai resolver os problemas do serviço público de saúde. Isso não há dúvida quanto a isso. Porém, é importante que esse debate seja travado com muito cuidado, para que não haja, vereador Eduardo, o argumento de que quem gostaria de ter expostos os horários e os nomes dos servidores da saúde que trabalham no sistema de plantão perseguem determinada categoria ou não. Eu acho que não é bem isso, né? Não é bem isso, mas se houvesse como proação, né, um governo proativo, uma gestão proativa, e afixar nos espaços já esses horários e esses servidores já é um avanço. E em alguns já existem. Em alguns já existem isso. No pronto-socorro do aeroporto já existe isso. Para os servidores que trabalham em sistema de plantão. Está lá, afixado. Uma vez eu fui abordado por um guarda municipal que falou que tiveram um problema porque faltou um determinado servidor. Ele falou, aqui, Marcel, tá aqui. Todo mundo vem aqui, olha, você pode olhar a escala de plantão dos servidores. Isso é uma ação que, no meu entendimento, ela precisa ser algo natural para não tornar uma ação de perseguição ao servidor, ou uma ação de disputa, de animosidade, de guerra, de enfrentamento desnecessário, porque é desnecessário, é um serviço básico. Para encerrar, presidente, eu acho que é uma medida que eu gostaria que fosse uma ação, de fato, de gestão, das gestões, e que nós não chegássemos a esse termo aqui de ter que votar uma legislação para uma ação, no meu entendimento, tão simples e que não é de perseguição de ninguém, é apenas para a gente poder expor cada vez mais à população o que acontece nos serviços públicos básicos, e a saúde é um direito básico de qualquer cidadão, e a gente precisa ajudar a melhorar essa relação. Muito obrigado. Continue a discussão. Para que querer? Para que conste em ata a manifestação do MP, que diz o seguinte: a Promotoria de Justiça de Macaé investiga os casos dos funcionários fantasmas e descumprimento de carga horária por parte de profissionais de saúde. 133 médicos são investigados nesse inquérito civil na última segunda-feira, dia 17 de novembro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva, Núcleo Macaé, encaminhou uma recomendação ao prefeito da cidade, médico neurologista Luiz dos Santos Júnior, o doutor Luísio, para que instale mecanismos para inibir irregularidades nos hospitais do município. Continua a discussão. Não havendo o que queira discutir, vamos ao processo de votação. Quem pediu a palavra? Guto pediu a palavra. Com a palavra, vereador Guto. Senhor presidente, na primeira votação eu votei a favor da lei e, com as palavras do presidente Eduardo, me sensibilizou bastante, porque aqui a pessoa, é o médico que está aqui que mais entende do dia a dia da saúde. Mas nós temos que analisar, me sensibilizou bastante, mas nós temos que analisar também que eu acho que a informação básica que a população tem que ter é saber quem vai ser atendido por quem, e quando não conseguiu ser atendido, saber quem foi a pessoa quem não atendeu. Fazendo analogia com a educação, o aluno vai na sala de aula, ter aula de geografia naquele horário, sabe que o professor de geografia está lá, o professor de matemática tem um horário pré-estabelecido e o nome da pessoa que vai dar aquele horário. Eu acho que o mínimo que a população poderia ter é essa informação. Uma parte, vereador. O sistema é tão cruel, vereador, que o médico não tem paciente. Eu adoraria, eu queria meu paciente. Eu estou no SUS, atendo 60, 80 por semana, tenho que operar aqueles pacientes, tem que ter aquele compromisso com aquele paciente. Mas não é assim. O SUS tirou do paciente o médico e tirou do médico o paciente. O paciente não tem médico, é quem ele encontra. E o médico não tem paciente. Ele atende a todos indistintamente que chegam lá. O sistema criou isso, e ele é tão cruel
que afastou do médico. Interessante ter uma passagem no livro do vereador que relata exatamente isso, essa angústia do médico que gostaria de ter o paciente. Ele gostaria de ligar bem para todo dia ir lá olhar aquele paciente e tal, mas ele não tem. Ele ganha R$1.000 para dar um plantão. Saiu dali, ele não quer compromisso com mais ninguém. Ele vai para outro plantão cuidar de outras pessoas que não são pacientes dele também. Essa é a crueldade do sistema. Assim como o senhor falou, se não mudar o sistema, se não mudar a filosofia, não vai ser essa lei que vai melhorar. Então, só gostaria de dizer que eu acho que essa informação mínima que a população precisa de ter, eu vou votar favorável ao projeto. Em discussão, continua em discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Eduardo Cardoso Gonçalves. Contra. Maxwell Souto Vaz. A favor pelas crianças de Macaé. George Coutinho Jardim. Igor Paz Nunes Sardinha, a favor. Chico Machado. Amaro Luiz Alves da Silva. Carlos Augusto Garcia Assis. Josimar Gomes de Oliveira. Júlio César de Barros. Luciano Antônio Diniz Caldas. Lúcio Mauro da Silva Junger. Manuel Francisco da Silva Neto. Marcel Silvano da Silva Souza. Nilton César Pereira Moreira. Paulo Fernando Martins Antunes. Renata Tomás de Oliveira. O Elbert Porto de Resende. Aprovado a lei do vereador Igor por 13 votos a favor, 2 votos contrários. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Júlio César. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto da seguinte forma. Estivemos conversando muito a respeito desse projeto, que é um projeto, na verdade, que é só aponta uma única categoria, e a bancada se posicionou ao contrário. Espero que a bancada agora precisa se entender, porque não dá para a gente tomar uma posição e a bancada tomar outra. Até porque o projeto do vereador é um projeto que persegue apenas uma única categoria. Senhor presidente, eu tenho a certeza que nós temos vereadores que têm assessores que ganham mais do que médicos, que não vêm aqui. Verdade. Que não vêm aqui. Isso é hipocrisia. Assessor que ganha R$12.000 que não vem na casa. Assessor de vereador. Que tem que ser estendido a toda a categoria, não só do executivo, como do legislativo. Isso é uma grande verdade. Que na colocação do ponto biométrico se coloque na Câmara também. É uma prática comum. Pediu ao público para não se manifestar? Eu tenho a certeza que eu sou trabalhador, sou operário. Eu tenho carteira assinada. Em 155 sessões até agora, eu só tive apenas uma falta justificada. Porque eu ganho para isso. Obrigação minha. E aí, eu não consigo entender o vereador que se posiciona contrário ao decreto 093. Olha só que coisa interessante. O decreto 093 pune o servidor que falta injustificadamente. E o vereador é contrário. E aí, eu não consigo entender. Eu acho que os demais vereadores precisam ler um pouco mais. Ter um entendimento. Não dá para fazer média. Por isso foi meu voto contrário ao projeto do vereador. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Igor. Senhor presidente, começando pelo fim da fala do vereador Júlio César, que tem o dom da oratória, então ele consegue, às vezes, dar uma confundida no debate. O decreto 93, ninguém aqui é contra o decreto 93, ninguém quer que não seja penalizado. A gente só não quer que a penalização seja desproporcional. Uma falta de desconto de 100%, isso é um absurdo. Ninguém quer que o cara possa faltar e não ser punido. Agora, ele vai ser punido proporcionalmente ao que ele fez. E não é isso que o governo está fazendo. Mas voltando aqui ao nosso debate, eu queria, senhor presidente, parabenizar aqui, são momentos como esse, a política, assim como a vida, ela é uma grande gangorra. Na votação, eu estava aqui totalmente transtornado e revoltado pela postura dessa casa no momento que foi impedida uma votação aqui. E logo depois, quando eu já não acreditava, a casa dá uma resposta de altivez, de brilhantismo, fazendo com que percebesse a importância de uma medida que é exatamente... Está encerrado, vereador.
Justificativa de voto, 1 minuto. Não foi a com a palavra, vereador Gil do Céu. Muito mais que eu, tá, senhor presidente? Só que fique registrado em ato.